Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, estamos aqui para mais um vídeo da Palavra do Senhor para a sua vida nesta noite, amém? E nesse vídeo eu quero perguntar para você: quais sonhos na sua vida estão mortos? Eu quero perguntar para você: quais sonhos da sua vida foram abortados e o porquê de não conseguirmos conquistar esses sonhos? Amém? Vamos responder isso pela palavra hoje. Amém? Então, antes de começarmos esta palavra, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Amém? Para que Deus nos dê discernimento, sabedoria e entendimento do que Ele quer falar a nós, né? Então fechemos os nossos olhos, né? Deixemos que o Senhor e a presença do Espírito Santo abunde dentro de nós nesta noite. Amém? Feche seus olhos durante um momento. Querido Deus e Pai, te agradeço por estar com seus filhos aqui nesta noite, Pai. Pai, te agradeço por mais um fôlego de vida. Agradeço por esta palavra que o Senhor está nos preparando. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria e entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, vamos começar hoje a partir de Hebreus 11, a partir do versículo 7. Amém? Vamos do versículo 7 ao versículo 17. Amém? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ele ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma herança, da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo qual também de um é esse já amortecido. Descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo, e abraçando, as confessaram, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque isto dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus, se não é vergonha deles, não se envergonhou deles, de chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, porque Deus já lhe preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu a Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Amém? O que eu quero dizer com isso para vocês, meus queridos? Que Hebreus 11 mostra filhos de Deus, né? Que tinham promessas, né? A ser conquistada, a ser vividas, a percorrer atrás. E eles percorreram atrás. Mesmo que Abraão não viu as nações, mesmo que Noé, né, não viu toda a sua família crescer, mas Noé, ele foi usado para salvar a sua família, para que a sua família, né,
pudesse virar uma nação, pudesse gerar uma nação, né? Abraão não viu seus netos não viu todos os seus netos, não viu todas as suas gerações pela parte de Isaac, porque já era velho de idade. Mas ele pôde gerar o filho da promessa, aquele que geraria nações e nações, aquele que hoje me geraria, que hoje geraria você pela graça de Deus. E tantos homens, né, que além de promessas e sonhos, assim como José, né, a qual Deus deu sonho de não ser somente um líder da sua própria família, mas ele seria um líder mundial, um governador, a qual ele seria um governador, a qual ele seria, né, um herói, não só mais o herói da sua própria casa, mas ele salvaria o mundo pela graça do Senhor Deus, pela fé. Ele persistiu, ele insistiu no propósito que Deus tinha para a vida dele. José não só teve como um sonho, mas José teve como uma visão os sonhos que Deus lhe deu. Qual a diferença de um sonho para uma visão? Visões nos levam a propósitos. Sonhos são passageiros. Ou seja, então quando pensamos em nos sonhos que Deus tem para nós, qual a visão que Deus tem para nós? Porque nós devemos ver e reputarmos que Deus ele não é algo passageiro, ele é eterno. Amém? Porque Deus ele é Espírito. E Espírito é esse vento que nós respiramos todos os momentos, a todo dia. É esse fôlego de vida que nós damos. Amém? Então, quais outros homens podemos usar que pela fé, né, persistiram em seus sonhos? Moisés, que Deus o livrou da morte, né, ainda bebê, sendo o único primogênito dos hebreus a sobreviver, para que ele fosse o libertador do seu povo, usado por Deus para ser demonstrado como a justiça de Deus no Egito, para ser a justiça de Deus pelo seu povo, para ser a resposta de Deus pelo seu povo. Então, Deus ele nos preparou, né? Ele preparou para nós sonhos, visões, promessas. Você tem que entender, você tem que enxergar que pela fé você foi um sonho da sua mãe. Você foi um sonho de Deus gerado dentro do ventre da tua mãe. Você foi entre aquelas milhões de sementes dentro do seu pai, dentro da sua mãe, escolhido para ser a diferença nesse tempo. Como José, em muitos de seus irmãos ali, ele foi escolhido para ser a diferença. Como Davi, em muitos dos seus irmãos ali, ele foi escolhido para ser o rei. Como uma pessoa menosprezada pelos da própria casa, mas por Deus, mas visionado, sonhado por Deus para ser segundo o seu próprio coração, Davi foi levantado. Assim como Daniel, a qual persistiu na promessa de Deus, que ele seria não somente o príncipe de Israel dentro da Babilônia, mas ele seria também o próprio profeta ao qual falaria da saída do cativeiro do povo de Israel. Então nós temos que enxergar que nós não somente vivemos por sonhos, mas vivemos por propósitos. Vivemos por promessas de Deus. Deus não permitiu que nenhum dos seus filhos morressem antes que vivessem as promessas e os sonhos que Deus tinha preparado para eles. Da mesma maneira, Deus não vai permitir que você morra
sem que os sonhos e os projetos de Deus na sua vida estejam preparados, estejam moldados, estejam prontos. O problema é que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar e viver os propósitos, as promessas, os sonhos e as visões de Deus, porque nós tentamos abortar, porque nós tentamos matar os nossos sonhos, como a mulher de Abraão fez, apesar dela ser a progenitora, né, do filho da fé, do filho da promessa. Ela antes já não acreditava mais que ela poderia gerar filhos, né? Então a palavra vai nos relatar em Gênesis 20, que ela riu quando Deus ele prometeu que daqui a um ano ele voltaria e ele veria Sara com o bebê. Então Deus ele perguntou para Sara: Sara, existe alguma coisa impossível para mim? Deus ele quer dizer o quê? Que Deus ele não se atrasa, mas ele nos prepara para a promessa. Deus ele nos prepara, ele nos capacita, ele nos santifica para vivermos as promessas que ele tem nos preparado. Então, ou seja, Moisés ele foi capacitado 40 anos no deserto para ser paciente com aquilo que Deus tinha preparado para ele. José ele foi escravizado durante um certo tempo, durante anos ali, para que ele pudesse ser capaz de cuidar de um povo, não mais como escravo, como ele tinha vivido, mas de um povo, a qual ele cuidaria como os próprios filhos de Deus, com honra, com justiça, como Davi, que não mais menosprezaria aquele povo, né? Da mesma forma que ele foi menosprezado pelos seus irmãos, pelo seu pai. Ou seja, então, se Deus está te permitindo viver esses processos, se Deus está te permitindo passar por este tempo, é para você chegar capacitado aos seus sonhos, aos seus projetos. Não permita que os seus sonhos que os seus sonhos, as suas promessas, os seus projetos, os seus propósitos sejam abortados, como Sara permitiu, como Sara abortou, como os irmãos de José tentaram enterrar os sonhos, tentaram enterrar José, como o próprio faraó tentou matar uma geração, tentou matar uma promessa que Deus estava preparando. Mas o próprio faraó não teve a autoridade de acabar com toda aquela geração, porque havia Moisés sendo preparado, moldado, capacitado para restaurar e para libertar aquela nação. Ou seja, então no tempo certo, Deus ele vai fazer você viver os seus sonhos. Você tem que olhar com seus olhos fixos para Deus, como em Hebreus 12:2 disse, olhando para Jesus, o autor da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, então temos que olhar sempre para Jesus, ao qual ele, como os seus pela fé, né, confiaram na promessa de estar à destra do Pai, confiaram e se alegraram e se fortaleceram, porque seriam agora homens santificados que estariam ao lado do Pai, assim como Abraão, assim como Josué, assim como Moisés, assim como Davi.
como nosso próprio Jesus Cristo, que suportou aquela cruz, suportou o peso da cruz para estar à destra do Pai. Agora eu quero te perguntar, agora eu quero falar para você. A sua cruz, as suas lutas não são maiores do que a promessa, não são maiores do que o propósito, do que os sonhos de Deus para você. Amém? E Deus ele quer ressuscitar os seus sonhos hoje. Como Deus ele ressuscitou aquele vale de ossos secos, lá em Ezequiel 37. Deus ele quer ressuscitar hoje os ossos da sua vida, os ossos dos seus sonhos, da sua promessa que já estavam mortificados. Você tinha promessas que já estavam materializadas. E por algum motivo foi destruída, ou por algum motivo foram mortificados, porque colocaram na sua vida, nos seus ouvidos, no seu coração, que você era pequeno demais para conquistar, que você era pecador demais para chegar onde você podia chegar, ou que muitas das vezes colocaram na sua cabeça, na sua mente, que você não era digno desses sonhos, que você não era digno destas promessas. Mas da mesma maneira a qual Deus ele redimiu Davi, da mesma maneira a qual Deus ele redimiu Paulo, da mesma maneira a qual Deus ele redimiu Pedro, a qual Deus ele redimiu Abraão, mesmo Abraão tendo o seu primeiro filho não sendo da promessa de Deus. Deus ele deu a sua promessa a Abraão, porque Abraão não deixou de escutar a voz de Deus. Então eu quero dizer para você hoje, Deus está dizendo aqui para você hoje, persiste na promessa, persiste nos sonhos, persiste nos propósitos, porque o propósito ele te leva à maturidade, o propósito ele te leva à capacidade de enxergar aquilo que Deus tem te preparado. O propósito ele te leva à graça. Então, se você tiver que se afastar daquilo que está te afastando dos propósitos de Deus, se afaste. Não tenha medo de se afastar, de perder pessoas que estão ao seu lado, para ganhar a Cristo, para ganhar intimidade com Deus. Daniel teve que falar não aos banquetes do rei, teve que falar não a grandes camas para dormir no chão, para que ele fosse um grande profeta usado pelo Senhor. Davi teve que suportar a perseguição de Saul. Davi teve que fugir de Israel para que no tempo certo ele voltasse. E ele voltasse não com um reino tirado às suas mãos, mas com um reino conquistado pela fé, pela graça de Deus. José precisou falar não para a mulher de Potifar. José precisou perdoar os seus irmãos. Jesus precisou se afastar por 40 dias no deserto. Ali estaria só ele e Deus. Ou seja, então mais vale nos aproximarmos de Deus do que perdermos a nossa intimidade com Ele, do que perdermos os nossos sonhos e nunca chegarmos àquilo que Deus tem preparado para nós. Do que vivermos sonhos superficiais, do que vivemos muitas das vezes coisas conquistadas por atalhos e perdemos facilmente. O que Deus ele nos dá é eterno. O reino que Deus tinha para dar para Salomão era eterno.
Porém, Salomão se vendeu para suas mulheres, deixou mulheres que adorarem outros deuses dentro do seu próprio reino. Ou seja, Salomão poderia ter se afastado daquilo, mas não. Ele se vendeu às mulheres. Ele se vendeu a outros deuses. Ele fez o que essas mulheres faziam. Sansão podia ser um grande juiz, podia ser um grande libertador, mas ele se vendeu a uma mulher. Ele se vendeu a banquetes. Então não se venda aos banquetes desse mundo para ganhar os propósitos mais rápidos, para chegar aos seus objetivos mais rápidos. Você tem que viver o objetivo e os propósitos de Deus. Não viva pelos seus próprios objetivos, pelas suas próprias concupiscências, mas viva os sonhos e os propósitos de Deus, e você vai alcançar algo maior. E você vai alcançar a promessa de Deus. E você vai alcançar a paz que o mundo não dá, a paz que só Deus pode trazer para a sua vida. Porque Jesus te ama. Deus te amou tanto que Ele nos deu mais uma oportunidade de acordarmos e de vivermos o sobrenatural dele. Nos deu mais uma oportunidade de respirarmos e corrermos atrás dos nossos sonhos. Se Deus permitiu viver até aqui, é porque Ele tem um sonho, Ele tem um propósito preparado para você. E não corra, persista a estes sonhos, a essa promessa. Amém? Muitas vezes nós não sabemos qual é a terra que Deus quer nos levar, mas nós devemos somente confiar nele. Muitas vezes perderemos coisas para vivermos o chamado de Deus, mas ganharemos uma nação para Deus, como José ganhou, como Davi ganhou. Viveremos e ganharemos batalhas e guerras pela mão de Deus. Teremos uma família salva como Noé teve. Deus ele se preocupa em salvar sua família nesses últimos dias. Deus ele se preocupa em salvar sua vida nesses últimos dias. Deus ele se preocupa em salvar o seu coração nesses últimos dias. Por isso que em Provérbios diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não devemos deixar com que os propósitos deste mundo tomem conta do nosso coração, mas que o propósito de Deus, sim, tome conta do nosso coração. Amém? Porque os propósitos de Deus nos traz paz, nos traz